Cthulhu. Cthulhu é um grande ancião de grande poder que jaz em um sono mortal sob o Oceano Pacífico em sua cidade submersa de R'lyeh. Ele continua sendo uma presença dominante nas relações sobrenaturais em nosso mundo. As descrições mais detalhadas de Cthulhu são baseadas em estátuas da criatura. Uma delas, construída por um artista após uma série de sonhos funestos, teria rendido imagens simultâneas de um polvo, um dragão e uma caricatura humana e asas. Outro, recuperado pela polícia de uma incursão a um culto assassino, representava um monstro de contorno vagamente antropóide, mas com uma cabeça de polvo cujo rosto era uma massa de antenas, um corpo escamoso, com aparência de borracha, garras prodigiosas nas costas e patas dianteiras e asas longas e estreitas atrás. Castro, um cultista de Cthulhu, relata que os grandes antigos são telepáticos e sabiam tudo o que estava ocorrendo no universo. Eles foram capazes de se comunicar com os primeiros humanos moldando seus sonhos, estabelecendo assim o culto de Cthulhu, mas depois que R'lyeh afundou sob as ondas, as águas profundas, cheias de um mistério primordial através do qual nem mesmo o pensamento pode passar, havia cortado a relação espectral. Não se sabe quão grande é a multidão daqueles que adoram o temido Cthulhu, mas seu culto tem muitas células ao redor do mundo. O culto é conhecido por cantar sua horrível frase ou ritual, PHNBLUMGLWNAV Cthulhu R'lyeh Vanaguftagne, que se traduz como em sua casa em R'lyeh morto se Cthulhu espera sonhando. Isso é muitas vezes abreviado para o Cthulhu Ftagne, que pode significar o Cthulhu espera, Cthulhu sonha ou o Cthulhu espera sonhando. Quando a criatura finalmente aparece, a história diz que a coisa não pode ser descrita, mas é chamada de os pão verde e pegajoso das estrelas, com garras flácidas e uma horrível cabeça de lula com antenas contorcidas. A frase de Johansen ou uma montanha andou ou tropeçou ou dá uma noção da escala da criatura. Isso é corroborado pelos sonhos de Wilcox, que o tocaram descontroladamente em uma coisa gigantesca a milhas de altura que andava ou se arrastava. Cthulhu é descrito como tendo um culto mundial centrado na Arábia, com seguidores em regiões tão distantes quanto Groenlândia e Louisiana. Existem líderes do culto nas montanhas da China ou que são considerados imortais. Cthulhu é descrito por alguns desses cultistas como o grande sacerdote ou dos grandes antigos que viveram eras antes que houvesse homens, e que vieram do céu para o mundo jovem. Cthulhu também é adorado pelas criaturas não humanas conhecidas como Deep Ones. História. Cthulhu é mencionado em outras fontes, às vezes descrito de maneiras que parecem contradizer as informações dadas às contas mais conhecidas. Por exemplo, em vez de incluir Cthulhu entre os grandes antigos, uma citação do Necronomicon diz dos antigos, o grande Cthulhu é seu primo, mas pode espioná-los apenas vagamente. Mais diferentes histórias e personagens de Lovecraft usam o termo antigos ou de maneiras muito diferentes. Exploradores humanos na Antártida descobriram uma cidade antiga, por exemplo, onde os antigos são descritos como uma espécie de extraterrestres, também conhecidos como Elderfins, que estavam em guerra com Cthulhu e seus parentes ou aliados. Os descobridores das coisas antigas foram capazes de decifrar uma história a partir de registros escultóricos. Com a agitação de novas terras no Pacífico Sul, tremendos eventos começaram. E precipitou uma guerra monstruosa que por um tempo levou os antigos totalmente de volta ao mar e mais tarde, a paz foi feita, e as novas terras foram dadas à prole de Cthulhu, enquanto os antigos mantinham o mar e as terras mais antigas e a Antártica permaneceu o centro da civilização dos antigos, e todas as cidades descobertas construídas lá pela prole de Cthulhu foram apagadas. Então, de repente, as terras do Pacífico afundaram novamente, levando consigo a pedra assustadora cidade de R'lyeh e todos os povos cósmicos, para que os antigos fossem mais uma vez supremos no planeta. William Deere, integrante da expedição antártica, também observa que a prole de Cthulhu parece ter sido composta de matéria mais amplamente diferente daquela que conhecemos do que a substância dos antigos antárticos. Eles foram capazes de sofrem transformações e reintegrações impossíveis para seus adversários, e parecem, portanto, ter vindo originalmente de golfos ainda mais remotos do espaço cósmico, e as primeiras fontes dos outros seres só podem ser adivinhadas com respiração suspensa. Ele observa, no entanto, que os antigos podem ter inventado uma estrutura cósmica para explicar suas derrotas ocasionais. Outras histórias fazem com que os inimigos dos Elderfins repitam essa estrutura cósmica. Em outro relato, há uma referência aos mitos temíveis anteriores à vinda do homem à Terra, os ciclos Yog-Sothoth e Cthulhu, que são sugeridos no Necronomicon. Isso sugere que Cthulhu é uma das entidades adoradas pela raça alienígena Migol, e repete a afirmação de Elderfins de que os Migol compartilham suas composições materiais desconhecidas. O advento de Cthulhu também está relacionado, de alguma forma desconhecida, com supernovas. Já aprendi de onde veio Cthulhu e por que metade das grandes estrelas temporárias da história surgiram. A história menciona de passagem que alguns humanos chamam o Migol de os antigos.
Investigações sobre a atividade de culto em Smolto, Massachusetts, revelaram que Cthulhu também é adorado pelas criaturas não humanas conhecidas como Deep Ones. O sacerdote Cthulhu é Cthulhu. Uma citação do Necronomicon afirma dos antigos: o grande Cthulhu é o primo deles, mas pode espioná-los apenas vagamente. Mas o termo antigos é frequentemente usado de maneiras muito diferentes. De acordo com um relato, os antigos são uma espécie de extraterrestres, também conhecidos como Elderfins, que estavam em guerra com Cthulhu e seus parentes ou aliados. Exploradores humanos na Antártida descobrem uma antiga cidade dos Elderfins e desvendam uma história a partir de registros escultóricos. Com a agitação de novas terras no Pacífico Sul, tremendos eventos começaram e precipitou uma guerra monstruosa que por um tempo levou os antigos totalmente de volta ao mar e mais tarde, a paz foi feita, e as novas terras foram dadas à prole de Cthulhu, enquanto os antigos mantinham o mar e as terras mais antigas, e a Antártica permaneceu o centro da civilização dos antigos, e todas as cidades descobertas construídas lá pela prole de Cthulhu foram apagadas. Então, de repente, as terras do Pacífico afundaram novamente, levando consigo a assustadora cidade de pedra de Errilia e todos os povos cósmicos, para que os antigos fossem novamente supremos no planeta. William Deere também observa que as crias de Cthulhu parecem ter sido compostas de matéria mais amplamente diferente daquela que conhecemos do que a substância dos antigos antárticos. Eles foram capazes de sofrer transformações e reintegrações impossíveis para seus adversários, e portanto, parecem ter vindo originalmente de golfos ainda mais remotos do espaço cósmico, e as primeiras fontes dos outros seres só podem ser adivinhadas com a respiração suspensa. Ele observa, no entanto, que os antigos podem ter inventado uma estrutura cósmica para explicar suas derrotas ocasionais. Outros relatos mostram que os inimigos dos Elderfins repetem essa estrutura cósmica. De acordo com um deles, os mitos temerosos anteriores à vinda do homem à Terra, os ciclos Yog-Sothoth e Cthulhu, que são sugeridos no Necronomicon. Isso sugere que Cthulhu é uma das entidades adoradas pela raça alienígena Migol, e repete a afirmação de Elderfins de que os Migol compartilham suas composições materiais desconhecidas. O advento de Cthulhu também está relacionado, de alguma forma desconhecida, com supernovas. Já aprendi de onde veio Cthulhu e por que metade das grandes estrelas temporárias da história surgiram. Alguns humanos chamam o Migol de os antigos. Família. Este assunto contém informações do mitos expandido de Cthulhu, e não baseado em HP. Os trabalhos de Lovecraft diretamente. Com a revelação da escrita detalhando suas relações, ficamos sabendo que Cthulhu descende de Yog-Sothoth, possivelmente tendo nascido em Voolo, na 23ª nebulosa. Ele acasalou com Idia no planeta Xota. Seus descendentes são Gatanotua, Itogta, Zothomog e Ctila. Árvore genealógica. De acordo com a correspondência entre Lovecraft e o colega autor James F. Morton, o pai de Cthulhu é a divindade Nu, ela mesma filha de Yog-Sothoth e Shub-Niggurath. Lovecraft inclui uma árvore genealógica fantasiosa na qual ele próprio descende de Cthulhu via Shaura-Shahô, Yogas, o Gol, Cabaia, a serpente, e Gotha, o escavador. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!